hoje a gente vem aqui celebrar um livro muito especial que caiu na minha mão no ano passado, quando eu recebi, que era esse livrinho aqui, Memórias do Meu Quilombo, que já me fisgou pela singularidade, pelo valor, pelo poder que ele tem. Então, convidamos Dona Rosinha a participar da Feira do Livro, e com muita alegria ela aceitou, e a gente ficou muito feliz também de recebê-la. Uma viagem que não é simples, porque ela vem lá de Minas, do Itabira, uma senhora de idade, com problemas de saúde, mas estava preparada, felizinha para vir, e aí teve complicações de saúde, teve que cancelar a participação, e infelizmente morreu faz coisa de 2 dias, e nós estamos aqui de luto, e mantivemos então a mesa programada com a querida Bianca Santana, que já participou esses dias aqui trazendo o livro dela, Apolinária. E vamos aqui celebrar a Dona Rosinha, celebrar a literatura quilombola. Acho que nessa tragédia que aconteceu, a gente não pode esquecer que ela deixou o legado dela na forma de livro, né? Uma autora que pertence à tradição oral brasileira, que, né? Isso traz um alerta. A gente estava falando nos bastidores, né? Quantas figuras como ela não existirão no Brasil ainda, que a gente precisaria, com muita urgência, registrar, celebrar, convidar, né? O Nego Bispo foi um caso aqui, a gente teve em 2023 uma participação histórica dele, e ele em seguida também morreu. Então, acho importante como os festivais literários precisam ter essa atenção, né? Inclusive, eu queria fazer uma homenagem aqui ao Flitabira, que é o festival da cidade da Dona Rosinha, Itabira, né? Que tem curadoria do Afonso Borges, que é uma figura central no livro, né, brasileiro, e em Minas Gerais também. Então, o Flitabira foi um meio também de descoberta, né, por parte do público dessa figura incrível, né? Só vou concluir rapidamente, só dizendo que a Feira do Livro tem uma preocupação com a literatura negra, periférica, quilombola, desde a sua primeira edição. A gente tem aqui um programa especial para facilitar a participação de editores negros, periféricos, sem fins lucrativos. Esse ano são 9 que participam com isenção das taxas de participação. Então, é uma parceria que a gente tem com o Instituto Ibirapitanga, que, né, paga os valores que os editores têm que pagar. Ele paga para essas editoras terem os seus espaços do jeito que elas querem que seja, né? Também não é assim, aqui é o espaço do pessoal e a gente põe lá umas mesinhas. Não, cada um escolhe. Então, a Malê tem uma tenda, Quilomboje está associada com várias outras, Câmara Periférica do Livro. São várias editoras que eu queria convidar vocês a visitar. A Quilomboje, por exemplo, como diz o nome, quilombola, né? Então, é isso. Nossa preocupação sempre vai estar aqui. E viva a Dona Rosinha. É uma tristeza muito grande, eu não conheci pessoalmente. Quem conheceu, a gente vai ter agora um relato. A gente tem as histórias dela, né? Mas a gente vai ter também uma evocação da figura, né, da pessoa dela, que eu acho que vai ser uma coisa bonita. É isso. Então, eu vou convidar aqui ao palco a grande Bianca Santana. Palmas para a Bianca. Seja bem-vinda ao palco do auditório do Museu do Futebol. Obrigado, Bianca, pela presença. Eu chamo também ao palco o grande Tom Farias. Seja bem-vindo ao palco do auditório do Museu do Futebol. Tom, que é um autor fundamental também na crítica literária. Ele tem esse livro sobre literatura negra, que é importantíssimo, e que agradeço muito pela disposição em estar aqui de última hora para essa homenagem. Grande Tom. Obrigado. E para completar a mesa, eu chamo o Matheus Leitão. Chega mais, Matheus. Muito obrigado também. Palmas para o Matheus. Matheus também, que veio compor essa mesa de homenagem. Obrigado demais pela presença. Bem-vindo. Muito obrigado. Então é isso, gente. Eu deixo com vocês aqui o meu microfone e vou me sentar ali para assistir. Muito obrigado. Bom dia. Antes da gente começar,
Eu vou ler a mini bio da Dona Rosinha na forma como está apresentada no livro. Depois eu vou pedir 1 minuto de silêncio para a gente se conectar a ela e a essa passagem antes da conversa, tá bem? Dona Rosinha nasceu em 29 de março de 1959. Mora no quilombo Morro Santo Antônio, em Itabira, Minas Gerais. Estudou somente até a 8ª série e, ao longo da vida, trabalhou como faxineira, vendedora e balconista. Foi presidente por 2 mandatos da Associação do Quilombo Morro Santo Antônio e da Interassociação dos Amigos de Bairros de Itabira. Além de ter sido conselheira da sociedade civil de seu município por mais de 12 anos e primeira secretária da Associação do Quilombo por 16 anos. Dona Rosinha é também membro da Rede Nacional de Violência contra Mulheres. Ávida leitora desde criança, encontrou nas palavras escritas à caneta, em um caderninho, sua maneira de trocar vivências e afetos com o mundo. Viva Dona Rosinha! Bom, e Mateus, muito obrigada por essa conversa, por estarmos aqui juntos. Eu estaria com Dona Rosinha, como Paulo disse, e aproveito para agradecer muito a Feira do Livro por esse convite a ela. Ela estava muito feliz por poder vir a São Paulo e por vir aqui para essa conversa. Então, de algum modo, ela está aqui com a gente e vale registrar esse agradecimento à Feira, convite. Mas antes de passar a palavra para vocês, eu peço licença para ler um trecho da Dona Rosinha, começar com as palavras dela. A primeira vez que vim aqui no quilombo Morro Santo Antônio, recordo como se fosse ontem. Alguém me trouxe no colo do ponto de ônibus do Joaquim Luiz até o morro. Aí começou outra fase da minha vida. Novos personagens da vida real surgiram de todos os cantos do quilombo. Fui recebida com muito carinho e alegria, passando de um colo para o outro. E aos poucos fui conhecendo minha nova família. Tia Maria Luzia era mãe de Maria de Lourdes, Titita, que ficou como minha mãe de criação e casada com Joaquim Pinto. Eles passaram a ser meus avós. Eu já os conhecia. De vez em quando, eles iam ao beco visitar a filha Titita e a sobrinha Tita. Conheci meus tios e tias, primos e primas de coração. Como era bom ser mimada por tanta gente. Em meus 6 anos de vida, isso nunca tinha acontecido. Mas com o tempo, descobri que, infelizmente, também existiam pessoas ruins no quilombo. Falaremos mais. Tom Farias, conta pra gente, por favor, da Dona Rosinha, da relação de vocês. Caramba, eu estou aqui esperando o Mateus que vai falar agora, mas... Bom dia a todos e todas. Bianca, Santana, Paulo, obrigado pelo convite da Feira do Livro, o pessoal que está aqui nos ouvindo. Eu tenho uma relação muito particular com Itabira, né? Por 2 razões fundamentais. A primeira, quando eu era muito jovem, na minha última fase da adolescência, eu conheci o Drummond. E frequentava a casa do Drummond, conversava com ele, coisas bastante aleatórias, perguntava para ele por que ele não escrevia romance, falávamos sobre Camões, nossa paixão, enfim. E trocamos muita correspondência, eu e Drummond. Tenho muita correspondência do Drummond em casa. E falávamos pouco sobre Itabira. Nunca falamos sobre Minas Gerais. Bom, com um convite do Afonso Borges, eu fui ser curador do Fli Itabira.
Então, dividi com o Afonso e o Sérgio Abranches a curadoria do evento literário por lá. E isso me fez uma conexão muito grande, porque anos antes eu tinha conhecido o atual prefeito da cidade. Ele foi a um evento na cidade de Araxá, porque ele queria fazer um evento literário. E aí foi quando surgiu a ideia de fazer o FLI Itabira. E essa conexão com Itabira me levou a ser convidado a fazer um projeto onde a gente pudesse repensar a cidade de Itabira do ponto de vista negro, ou seja, da sua participação, inclusão, atuação da população negra itabirana. Não sei se vocês conhecem, Itabira tem mais ou menos 73% da população declaradamente negra. Então, é um percentual muito alto, muito expressivo da região toda do estado de Minas Gerais. E nesta atuação, a convite da própria prefeitura, eu visitei os quilombos de Itabira, né? E um desses quilombos é o quilombo do Morro Santo Antônio, que tem duas figuras muito fortes. Primeiro que a gente chama de Tia Tita, ou Dona Tita, que está agora com 101 anos, né? Fez o centenário dela, aliás, está com 102, foi no ano retrasado o centenário dela. A gente fez um grande evento lá em Itabira, ela foi homenageada, inclusive, no FLI Itabira, e a Dona Rosinha. A Dona Rosinha é muito mais forte, porque nós, em todas as minhas reuniões, ou todas as idas ao quilombo, onde almocei com ela por diversas vezes, e muita conversa, nós tínhamos reuniões na cidade, ou na prefeitura, ou no centro de cidadania, para discutir exatamente as etapas desse projeto. O que era esse projeto, né? Um projeto pensado pela prefeitura para fazer uma dimensão arquitetônica do quilombo. Ou seja, a partir da ancestralidade, pertencimento da terra, ancestralidade, religiosidade, a gente ia reedificar o quilombo do Morro de Santo Antônio. E a participação dela era fundamental. Aliás, a Dona Rosinha participava de todos os eventos políticos na cidade de Itabira. Eu jamais vi a Dona Rosinha fora de um evento desse. E até mandei algumas fotos nossas para a organização da feira, das nossas reuniões e participações, e a maneira com que ela sempre se colocava, bastante assertiva, ouvida, e liderava um certo grupo de mulheres e de homens negros daquela região. Então, assim, a minha primeira conexão com ela foi primeiro de uma pessoa impressionante, né? Ela teve um problema de coluna desde a juventude, então lutou muito, quase faleceu em função desse problema de coluna. Era bastante curvada, né? Para quem não viu a imagem dela ainda, ela tinha uma curvatura na coluna, então andava devagar, geralmente tinha muita dificuldade em subir escadas, mas era difícil não ter a Dona Rosinha nesses movimentos. E aí veio a nossa conexão, porque das conversas que tínhamos, né, como se daria aquele processo do projeto arquitetônico do quilombo, quais são as intervenções, e as discussões que tivemos com o prefeito Marco Antônio Lages, de Itabira, no sentido de que era preciso ouvir a comunidade, preservar a história da comunidade quilombola. Então, esse foi um dos primeiros processos de contato com ela, e depois eu posso falar um pouco sobre o livro, que eu acabei vendo esse livro ainda no original, esse que está sendo, que foi lançado no ano passado, e outras conexões que nós tínhamos também.
em conversas, e, enfim, as risadas dela, a sagacidade da dona Rosinha, uma ironia bem cortante, bem marcante, assim, que você ficava assim meio... Opa, tem muito mais coisas nessa cabeça, né? Naquela cabecinha, né? E, por último, a conexão dela, eu acho, com a escrita da Carolina Maria de Jesus, sobretudo do Diário de Bitita. Seria isso. Obrigada, Tom. Antes de passar para o Matheus, acho importante frisar algo que o Tom disse, e Paulo também, da importância dos festivais e feiras literárias. Porque, além de colocar autoras, autores já publicados em contato com o público, tem um estímulo muito importante à publicação de novos autores, não só nas infâncias, adolescências, juventude, mas também pessoas idosas. Então, Dona Rosinha, ao conhecer Conceição Evaristo, numa visita ao Quilombo, entregou para ela alguns escritos, se apresentou, disse que também escrevia, porque reconhecia no conceito de escrevivência formulado pela Conceição a escrita dela também. Então, essa escrita que é em primeira pessoa, mas não necessariamente precisa ser, mas que traz a vivência coletiva de mulheres negras, tão presente na obra de Carolina, na obra da própria Conceição, mas também na obra da Dona Rosinha. E aí acho que vale o nosso muito obrigada ao Afonso Borges, como o Paulo já disse, também a Sérgio Abranches, Tom Farias, que estava na curadoria nesse momento, lá nos festivais, uma importância enorme desse contato, autoras, autores, com o público que é também autor. Matheus Leitão, pode contar um pouco para a gente também de Dona Rosinha, da sua relação com ela, com a família dela? Bom dia. Peço licença para chegar nesse lugar, nesse palco. Eu queria, na verdade, primeiramente, deixar meu abraço à família da Dona Rosinha. Acho que isso é muito importante, né? Neste momento de dor, de luto, né? E eu falei hoje com o Vinícius, que é filho da Dona Rosinha, né? Deixei para ele meu abraço também, a Ana Luísa, que é neta da Dona Rosinha. Eu acho que é isso. Primeiramente, eu queria deixar esse meu abraço aqui público e dizer, Paulo, que ele mandou um agradecimento enorme à feira, né? Por esse momento aqui, porque Dona Rosinha estava muito feliz, né, de poder estar nesse espaço. Ela estava se sentindo honrada, né, estava muito animada para estar aqui, né? E o que aconteceu não permitiu, mas de alguma forma acho que a gente pode falar um pouco disso, né, desse sentimento dela, né? E também queria deixar aqui meu abraço, né, muito apertado, né, ao Quilombo, né, Morro de Santo Antônio, porque eu senti pela fala do Vinícius que é um momento de muita dor pela liderança comunitária, pela liderança quilombola, pela essa pessoa incrível que ela foi durante todo o tempo que ela estava, né, liderando aquela comunidade mesmo, que esse era o papel dela, né, de liderança, né? Rosemary Álvares de Souza, Dona Rosinha. Eu conheci ela num contexto, né, de um festival literário desse de Itabira. Estava naqueles dias ali anteriores ao lançamento, e ela, né, muito feliz, agradecida, sempre com uma gratidão enorme por estar podendo lançar o livro dela, né, que está aqui ao nosso lado. E ela é curioso porque eu encontrei com ela nessa encruzilhada no festival literário em que estava ela e a Conceição Evaristo, rainha da literatura brasileira para mim. Estive com ela, já estive com ela fazendo mesa, estive com ela em tantos lugares, já estive com ela tanto nas leituras. E a Dona Rosinha, quando foi publicar o seu livro, e eu queria também agradecer a editora Palas por ter dado esse espaço, um espaço que as editoras
às vezes, né, esse movimento de uma forma muito bonita. E eu acho que esse movimento da Editora Palas merece também ser, né, engrandecido e merece um agradecimento dessa mesa, porque para muitos pode parecer periférico, mas, na verdade, a obra da Dona Rosinha trata da maior parte da população brasileira, trata justamente da maioria da população brasileira, que é negra, e as mulheres negras, né? E eu tive uma situação semelhante como essa, uma vez, porque meu amigo, que começou como fonte, mas meu amigo Bruno Pereira, que completou 4 anos da morte dele, assassinato dele na região amazônica, nesta semana, né? E ele começou como fonte, virou um grande amigo, e eu, logo ali em seguida, fui chamado para falar. E aí sobre ele, sobre a nossa relação, e eu falei, vou deixar o Bruno falar. Então eu peguei, eu tinha áudios de conversas, né? E fui deixando o Bruno falar. E eu queria deixar a Dona Rosinha falar agora, porque ontem eu fui assistir de novo, né, a primeira fala dela no lançamento do livro, né? E a gente estava lá presente. Foi muito importante ver aquele momento, muito emocionante, porque ela era essa pessoa extremamente generosa, né, carinhosa, mas extremamente firme, forte, diante de tudo que ela tinha passado, né? E ela começa a fala dela de uma forma muito poderosa. E eu vou ler porque eu acho importante, porque é a fala da própria Dona Rosinha. Como a Bianca falou, né, ela escrevia já há algum tempo e reconheceu na escrevivência de Conceição Evaristo esse lugar que ela já ocupava, mas que não era público, se tornou público nessa circunstância em que ela vai falar agora. Eu vejo a escrevivência como um canal de fuga, de desabafo. Às vezes a gente quer falar alguma coisa e não tem com quem, mas eu descobri agora que a escrevivência era tudo o que eu fazia. Então, já há anos e anos, mas não sabia o nome. E eu acho que ninguém falava o nome, pelo menos não perto de mim. Eu só estava escrevendo, eu não achava que ia ser algo tão importante. Fazia o tempo todo. Se a gente estava triste, se a gente estava alegre, pelo menos eu fazia. Eu escrevia, eu não chorava. Eu pegava meu caderno, ia lá para dentro do quarto, ou no quarto que tinha no barraco. E é isso mesmo que a gente falou. A imaginação da gente cria, né? Aquele era um momento de fuga. Eu lembro que eu morava em Belo Horizonte, nós morávamos em um cômodo só. E eu tinha aquela esperança, eu vivia uma esperança. Quando eu entrava no banheiro, e não era banheiro, era uma privada coletiva para mais de 15 famílias. Eu gostava de fechar o olho e imaginar que estava numa casa grande. Imaginava que eu ia sair do banheiro coletivo e, quando eu abrisse meu olho, ia estar numa casa com sala, quartos, porque eu nunca tinha visto uma. Era só aquele quarto com a cama apertadinha para mim, com um fogãozinho ao lado. Eu tinha muito sonho com casa. 1 ou 2 cômodos ou mais. E eu fazia isso na minha hora da imaginação. Eu entrava para a privada, que não era um banheiro, fechava o olho e ficava imaginando, quando abria meus olhos, quando eu abrir meus olhos, eu vou estar dentro de uma casa, igual eu via na casa da Dona Augusta. Pessoal lá que tinha carros, aqueles carros antigos, né? Mas naquele tempo não era antigo, não. Esses carros pretos, telefone preto, esse tanto de coisa na casa. E era só ela e o marido dela falando. Só os dois numa casa desse tamanho. E nós, aquela turma de gente amontoada. Então, eu imaginava demais. Como eu sonhava, eu imaginava, mas eu falava, nunca vou conseguir isso. Mas só de imaginar já estava bom. Aqueles minutos que eu fechava o olho e criava aquela expectativa era muito bom. Mesmo que depois eu abrisse os olhos e visse que nada tinha mudado. Mas aqueles momentos ali eram momentos muito gratificantes. Eu acho que é isso que me impulsionou. A esperança sempre está viva na minha vida.
está ainda viva. Então, como eu vinha falando, acho que essa é a realidade da maior parte da população brasileira. Dona Rosinha, quando escreve o livro, e para quem leu, esteve com ela, viu a alegria dela de ver o livro publicado e outros autores estando com ela, leitores que estavam ali em Itabira, pessoas que ela conhecia, o quilombo todo naquele lançamento. E nisso fica um agradecimento ao Tom, porque eu vi, e sei que você foi lá, Tom, no quilombo, que você esteve com ela. Nos primeiros momentos, ali falando sobre o livro, talvez tenha sido a primeira pessoa que ela contou de que havia um livro, e acho muito importante que você tenha feito esse movimento generoso, como você já fez em outros momentos da sua vida com outras pessoas, inclusive comigo. E vê-la naqueles dias, estar com ela, trocar, conversar, foi muito gratificante. Perceber que ela não tinha ela não estava brava com o fato de que a vida dela tinha sido tão difícil, ela não estava chateada com o fato de que o livro demorou tanto a ser publicado, mesmo que ela já tivesse escrito à mão durante tanto tempo e nunca tinha conseguido nem pensado, ela nem pensava que isso pudesse vir a ser um livro. Então, ver essa alegria, essa felicidade, como ela ia... Comigo, ela ficou num xodó assim, de abraços e carinho, ela percebeu, conhecia minha mãe e queria dizer da admiração dela, do carinho e me demonstrar mesmo que ela estava num momento de extrema felicidade. E é isso, é uma defensora das minorias, uma defensora quilombola que parte, mas que, graças ao trabalho de um grupo de pessoas que já foram citadas aqui, deixa um legado. Mais que um livro, acho que é o seu olhar sobre a história do Brasil, dela. Então, viva a Dona Rosinha! Eu vim aqui com uma camiseta lá do Quilombo Calunga, no Goiás, não é o quilombo da Dona Rosinha, mas que tem uma definição de quilombo: povoação fortificada de pessoas negras rebeldes. Eu gosto especialmente dessa definição, das muitas possíveis para quilombo. Porque quilombo, como diz Abdias Nascimento, não é o nosso passado. Não é o passado do Brasil, do lugar que recebeu pessoas negras escravizadas que fugiram daquela situação. Quilombo é também isso. Mas quilombo é a nossa possibilidade de futuro, de vida comunitária, protagonizada por pessoas negras, que são a maioria da população brasileira, mas onde cabe todo mundo. Como vocês já ouviram, a Dona Rosinha, ela nasceu na periferia de Belo Horizonte, ela não nasceu no quilombo. Mas ela é uma menina que perdeu a mãe muito cedo, que o pai também morreu logo depois, que não tinha um acolhimento da família de sangue, foi muito acolhida por uma mulher que naquele momento vivia em Belo Horizonte, mas era quilombola, e a levou junto para o quilombo. Então, o quilombo é esse lugar que recebe todo mundo, que a partir do vínculo comunitário, do respeito à terra, do respeito às pessoas, toca a vida com valores muito necessários para que a gente possa existir num futuro que parece tão difícil nesse capitalismo racista, patriarcal que se impõe. O Matheus mencionou a importância da editora Palas. Eu tinha separado um trecho da apresentação do livro, nota da editora, na verdade, escrita pela Mariana Vart. Acho que vale a pena ler brevemente para vocês um trecho. No dia 2 de novembro de 2023, por volta das 15h30 da tarde, começou a chover mensagens no meu telefone. Fotos, áudios, mensagens enviadas por diferentes pessoas. Elas estavam mobilizadas, sensibilizadas e emocionadas. A mensagem mais marcante foi a do autor Tino Freitas, que fazia uma narrativa fiel do momento que ele presenciou no quilombo Morro Santo Antônio, em Itabira. Tratava-se do encontro entre Rosemary,
conhecida carinhosamente como Dona Rosinha, e Conceição Evaristo, no qual Dona Rosinha pediu para ler um de seus relatos para Conceição. Seu relato de vida fez essas testemunhas me ligarem para dizer: Mariana, você é a editora para publicar o livro de Dona Rosinha. Conceição deu um de seus livros de presente para Dona Rosinha, Becos da Memória. E foi selada essa cumplicidade entre as duas, assim como foi selado também o destino da publicação deste livro. Dom Farias, devolvo a bola para você. Estamos no Museu do Futebol, época da Copa do Mundo, então tudo a ver devolver bola, né? Você está falando de coisas muito simbólicas, né? Porque a gente acredita pouco em tudo. Essa herança da desconfiança, esse território brasileiro, né, foi constituído cheio de dúvidas, legados, cheio de vieses, enfim. E a gente duvida das coisas, né? Mas um ponto importante é o quanto estas comunidades, por mais precárias que sejam, elas têm uma unicidade fundamental, que é uma herança, talvez, do próprio legado africano no Brasil, né? Que a gente, quando lê este livro ou vê a vida da Dona Rosinha e de outras mulheres que viveram no Quilombo, a Dona Rosinha nasceu num beco do bairro Concórdia, em BH, né? E recebe de presente o Beco da Memória da Conceição, essa simbologia, né? Uma narrativa muito próxima da escrevivência também de Conceição, né? Conceição, cuja mãe, ao ler o Quarto de Despejo, escreveu um próprio diário, muito parecido com o Quarto de Despejo, que a Conceição guarda os manuscritos até hoje, né? A gente fica ali, publica, Conceição, publica esses diários da mãe. Como essas ligações, como um tambor africano, como elas vão ressoando. Neste momento, as nossas vozes estão sendo ouvidas no Morro do Santo Antônio. Fatalmente estão sendo ouvidas lá, né? E quando, dessa primeira relação com a Dona Rosinha, quando eu fui ler, né, estava falando com a Bianca ainda há pouco, eu senti falta de ter uma reprodução do manuscrito da Dona Rosinha. Primeiro que ela escrevia bem, né? Tinha uma letra cursiva, redonda, enfim. Então ela tinha assim, um cuidado muito grande no ato de escrever. E eu fico imaginando essas dificuldades todas, né? De ter ambiente, a gente tem um escritório bem iluminado, bem arejado, bem iluminado para escrever, né? Não tem. Dona Rosinha não tinha isso. Mesmo no Quilombo ou Santo Antônio, eu me lembro que a casa de Dona Rosinha tinha um problema de janela, tinha problema de porta, não era completamente uma casa assim que a gente podia chamar uma casa pronta, né? Pintada, enfim, as paredes ainda estavam emassadas, então era um lugar muito precário. Subir ao morro hoje, em 2021, era uma coisa também muito difícil. Eu imagino há 20 e 30 anos, quando ela foi habitar o Sal de BH e foi morar no Morro de Santo Antônio. Então, esta força narrativa, ela representa, viu, Matheus, tomando o gancho que você falou, muito mais do que a gente possa imaginar de ser uma simples história de uma mulher que quer contar a sua história de vida. Quantas histórias de vida, como a da Dona Rosinha, não se perderam, né? Quantas Carolinas a gente não perdeu nesse universo brasileiro por nossa falta de confiança, de acreditar nesse desprezo natural, nessa soberba que a gente tem muitas vezes, né? Então, eu queria essa conexão, né? Quando eu vejo o Diário de Bitita, que eu acho um dos melhores livros da Carolina,
onde ela narra da infância até os 20 anos, e contando os causos, né? Nem casos, né? Mas os causos dela, tanto na cidade de Sacramento, de Minas Gerais, relação com o avô, né? Que era um ex-escravizado que nasceu em 1862, né? Mas trazia toda uma cultura africana, falava uma língua falada em Moçambique. Ele falava essa língua, e tanto que o nome Bitita, que era apelido de Carolina, né, é um nome africano que vem que vem da cor do barro ou do barro preto, né? Ou seja, Carolina é tão pretinha que ele botou esse apelido nela de Bitita, né? Aquilo que vem do barro, né? Então tinha essa relação. Eu, quando eu vejo a Dona Rosinha, eu vejo nela uma dicção muito forte, porque, na verdade, o que eu vejo nessa literatura é uma língua quase crioula, ou talvez uma língua crioula, né, que é uma mistura de um africano muito sutil, que está se perdendo na sua correlação, talvez, da linguagem, da sonoridade, e o mineirês. Então, junta esta... Por isso que o português, em Portugal, né, quando a gente chega lá, o pessoal fica olhando a gente meio de lado, né, assim, né, tipo, vocês não sabem falar, né? Ou seja, a gente não sabe usar a língua portuguesa, mas a nossa língua é perfeitamente a língua portuguesa ou a língua brasileira. Então, eu vejo, como eu via na Carolina, sobretudo em Diário de Betita, essa língua crioula. Ou seja, a Dona Rosinha, como a Carolina, falava, na verdade, uma língua crioula, uma língua que teve mistura, mas ela teve mais forte presença com a língua africana, com esse mineirês, né, que Minas Gerais foi das províncias do Brasil da época da escravidão que mais recebeu mão de obra escravizada no Brasil. Então, é preciso perceber, né, que há, além de tudo, né, uma força linguística fundamental que conta uma história, que essa história nos transporta. Então, Memórias do Meu Quilombo nos transporta exatamente, não precisa ir a Quilombo para poder entender como é que era o Quilombo, não precisa ir ao Quilombo para poder entender como é que se passa aquela comunidade, como é que elas vivem, né, nessa comunidade, não precisa ir ao Quilombo para poder conhecer de fato quem era a Dona Rosinha. Basta ler o livro dela, que é um portal, é um transporte que a gente percebe com muito fundamento, né? Então, quando a primeira vez que eu comecei a ler isso, nós estávamos exatamente no Quilombo, e ela tinha me puxado de lado e falou: olha, eu queria que você me ajudasse a publicar o meu livro. Eu fiquei admirado, porque no Frio Itabira, Araxá, Paracatu, Petrópolis, né? Daqui um dia, Afonso vai fazer Frio em todas as cidades brasileiras, as 6.000 cidades brasileiras, né? Vai estar a presença do Afonso Borges. Mas a gente tinha sempre um padrão de fazer um concurso de redação, tem até hoje. E esse concurso de redação produzia textos de alunos de escolas e eram premiados. Primeiro, segundo e terceiro lugar, com pagamento em dinheiro, livros e tudo mais. E um belo dia, em Araxá, uma menina que tinha sido escolhida em primeiro lugar, no ano seguinte, a mãe me procurou e disse: olha, minha filha escreveu um livro. Eu falei, ela tinha acho que 16 anos, 14, 16 anos. Aí eu falei, legal. Eu chamei o Afonso com aquela coisa dele, aquele ímpeto, disse: vamos publicar o livro. Aí, no outro dia, a menina traz o livro, 600 páginas. Aí o Afonso olhava para mim assim, tipo assim, 600 páginas, então, o que a gente faz com isso? Então, quando a Dona Rosinha trouxe começou a trazer, né, porque estava tudo assim meio, ainda não estava organizado, e aí o Vinícius, filho dela, começou a digitalizar o livro, tal, enfim, eu não sei quem foi que sugeriu
esse título, né, para a obra, mas assim, a primeira percepção é daquela menina de Araxá, doida para fazer a publicação do livro dela, né, uma de 600 páginas. Dona Rosinha era um pouco menor, tinha 40 e poucas páginas, se eu não me engano, na época. Mas, assim, eu acho que a simbologia é a mesma. Uma menina, ou seja, uma mulher jovem, e Dona Rosinha, uma mulher mais madura, com toda uma vivência de movimento feminista, com toda uma vivência política, porque ela, inclusive, nas campanhas políticas, era muito decisiva. O prefeito ia procurá-la. O prefeito foi até o Quilombo várias vezes, porque era quase uma determinação dela. Ou vem aqui ou não tem voto. Né? Ou vem aqui se comprometer com a comunidade, ou não tem conversa. Então, isso fazia muito o papel dela. E esse livro traz muito essa narrativa, né? Daquela pessoa assim, tipo, eu sei onde estou, sei o meu lugar de fala, né? Sei exatamente quem sou, e essa é um pouco da minha existência, da minha vida, né? Ou seja, foi acumulando essas camadas todas de sofrimento, e aí pobreza, fome, né? Como isso está correlacionado, né, nas mulheres negras, né, no Brasil, né? Está em Carolina, está em Diário de Betita, está em Quarto de Despejo, e está em Dona Rosinha, né? Como essa questão da violência de todas as formas, e a gente nem fala aqui em violência psicológica, né, porque isso é iminente nessa relação, mas essa violência clara que está ali, física, da fome, da pobreza, está falando do banheiro, né, da pobreza, do quartinho, sabe, a casa feita de lata que, quando acendia o fogo, encostava, queimava a pele, né? Então, assim, é disso que nós estamos falando, né? Dessa força que nós estamos falando. E uma pena dela não estar aqui, e eu estaria ali na primeira fila, ali, só para ficar mangando dela, como ela dizia, né? Não fica mangando de mim, filho. Deus, antes de passar para você, eu vou ler um trechinho da apresentação da Conceição Evaristo. Ela nomeou Boa Prosa, a de Dona Rosinha. No ato de escrever, de registrar passagens de sua vida, Dona Rosinha executa um duplo movimento, o que afirma o direito à escrita e o que busca assegurar o direito à memória, que não é só dela, mas que é também de pertença coletiva. A narrativa de Memórias do Meu Quilombo se assemelha com memórias registradas por outras mulheres que, como Dona Rosinha, experimentaram e ou experimentam condições de vida semelhantes à dela. O rememorar da moradora do Quilombo Morro Santo Antônio, em muitas passagens, recorda fatos, sentimentos, realidades vividas e também escritas por Carolina Maria de Jesus, no livro Quarto de Despejo. Outros registros de vida que igualmente podem ser lidos em diálogo com as narrativas de Dona Rosinha são as escritas de Maria de Jesus da Silva, Zusa, no livro Divã de Papel, assim como as memórias publicadas de Celeste Estrela no livro Coroação Preta. Todas elas, como Dona Rosinha, são mineiras, relatando as suas vidas, testemunhando do que, do chão da terra, das casas casebres de pau a pique e barro, das favelas, dos morros, dos quilombos, desses espaços segregados por vários motivos, brotam desejos de leitura e escrita. Em meio à fome, à carência, brotam amores e poesia. Brota a boa prosa a nos conduzir pelos caminhos da memória de Dona Rosinha, em um constante ir e vir. Acompanhamos seus relatos com a impressão de que estamos lendo, escutando, ou escutando, lendo, os causos de quem entra e sai dos becos, atravessa as portas, cruza as ruas, desce e sobe ladeiras, afunda os pés na poeira, escorrega no barro, cai e levanta, tropeça na pedra do meio do caminho, avistada por Carlos, o poeta também itabirano. Conceição Evaristo, muitos vivas a ela também. E ontem eu
hoje cedo vi um comentário de um vídeo publicado pela Folha, gravado aqui na Feira do Livro, além dos aplausos, dos elogios à feira e de pessoas felizes, alguém, mas essa feira só tem lacração? Mas vocês só falam disso, né? E algumas pessoas que têm a coragem de olhar para a obra da Conceição, imagino que por isso também da de Dona Rosinha, olham para a obra da Carolina e dizem que isso não é literatura, como se fosse menor, ou como se contar da vida cotidiana, obviamente numa elaboração estética, fosse menor do que uma inventada grande literatura, uma literatura universal. Esse universal que tantas vezes diz respeito ao europeu branco, né? Todo o resto não é universal. A Carla Madeira falou um pouco sobre isso na mesa dela aqui na feira, a Estelle Sarrabul, na mesa que eu fiz com ela, também falou um pouco sobre isso. Então, Matheus, eu não sei se você tinha planejado falar sobre alguma outra coisa, mas queria te convidar, né? Assim, é isso, somos 2 pessoas negras e uma branca nessa mesa, uma mulher e 2 homens, e eu queria te ouvir um pouco sobre o quanto essa literatura da Dona Rosinha é, sim, literatura universal, e que ler e falar da obra de autoras e autores negros não é papel só de mulheres negras, e que isso não tem nada a ver com lacração, caro leitor da Folha. Eu acho que puxando o gancho aí da Conceição, né, na nossa rainha, ela fala que... E ela falou, no dia do lançamento do livro da Dona Rosinha, ela falou, é tempo de nos aquilombar. Ela falou essa frase. E existem muitas formas de fazer isso, né? Eu e a Bianca, a gente tem buscado em viagens, né? Aliás, em janeiro passado, a gente visitou vários quilombos, ex-quilombos, em busca, inclusive, de informações dos nossos antepassados, que são da mesma região ali em Pernambuco, que vai desde Garanhuns, passando por Bom Conselho, Pesqueira, Simbres, e eram todos esses quilombos que eram o grande quilombo dos Palmares, na verdade, né? Esses quilombos, eles foram criados na dispersão do grande quilombo dos Palmares, que não era um quilombo só. Ele, né, estava posicionado entre Pernambuco e Alagoas de diversas formas, e por isso, nesses lugares de resistência, força enorme, muitas pessoas nasceram livres e morreram livres, né? Porque foram 100 anos de Quilombo dos Palmares, do grande Quilombo dos Palmares, né? E a gente vê lugares assim em Minas, esses quilombos, né? E eu estava lembrando que lá quando conheci Dona Rosinha, ela também falava um pouco desse lugar do quilombo, da forma como as pessoas cuidam uma das outras, né? A gente teve em um quilombo especificamente, a Bianca estava me contando essa coisa da cuidado comunitário com as crianças. As crianças são cuidadas por todas as pessoas, né? E Dona Rosinha, nesse dia, estava falando que a lembrança dela mais forte, isso até está registrado, eu acho que num artigo que foi feito sobre o lançamento do livro dela, não me lembro agora o nome do autor, mas ela falou, isso tem uma memória assim na minha memória, que é essa coisa do chão batido, ao redor da fogueira, à noite, conversando e vivendo como comunidade num lugar que tinha todas essas características que ela mesma registra, né, no livro. Então, o caminho de se aquilombar, ele passa de diversas formas, mas eu vejo que a Conceição tem um papel importante nisso, né? E ela fala de um lugar também, de uma mulher negra que nasceu na favela em Belo Horizonte, sempre nos chamando a atenção para essa fala da escrevivência, né? Quando Conceição, não à toa, é chamada para estar lá e escrever esse texto lindo que ela escreveu para Dona Rosinha, ela fala assim, olha,
eu não sou a maior influência da Dona Rosinha. A maior influência da Dona Rosinha é ela mesma, e o Quilombo e a experiência dela de vida. Mas ela encontrou a escrevivência nesse caminho. E ela percebeu, né, que esse nome que eu trouxe deu a ela um lugar de existência na literatura como escritora, né? Mas a maior fonte dela não sou eu, não é a descoberta dela pela palavra escrevivência, mas é este lugar da onde ela vem, o Quilombo, essas experiências, né, ao redor da fogueira, da vida comunitária e da liderança que ela mesma proporcionou àquele grupo de pessoas. Então, eu deixo também aqui esse convite da Conceição, né, de nos aquilombar como sociedade, porque Tom falou bem, acho que tem quantas Donas Rosinhas aí, né, que ainda estão escrevendo no papel agora, em algum lugar, né, e tem riquezas, né, enormes em textos como o da Dona Rosinha. E eu, vendo o crachá da Dona Rosinha ali, bateu um sentimento de que eu também estaria aqui, Paulo, tentaria estar na primeira fileira para dar um beijo nela quando ela descesse desse palco, mas quero deixar um beijo aqui espiritual para ela agora e agradecer pela resiliência da Dona Rosinha. Acho que palavra, né, de resistir dentro do Quilombo, liderar aquela comunidade, mas a resiliência até encontrar o lugar onde ela encontrou, que foi esse livro. Antes de passar para o Tom Farias, e aí, Tom, já vou te pedir para você fazer uma fala que também vai encerrar a nossa mesa. Vai ser você, não você. Vou encerrar nada. Mas antes de passar, queria aproveitar para agradecer a quem veio nesse domingo de manhã para essa celebração de Dona Rosinha. Agradecer muito às intérpretes de Libras, as pessoas que estão cuidando da iluminação, do som, a produção dessa feira maravilhosa que tem trabalhado intensamente para essa feira que já é um marco importante na cidade de São Paulo. Paulo Werneck, agradecimento e muitos parabéns. É um orgulho para a nossa cidade, né? Obrigada também a amigas, amigos queridos que vieram hoje cedo. Que alegria a gente poder, assim, aquilombadas e aquilombados, celebramos a Dona Rosinha. Que vocês tenham a oportunidade de encontrar o livro dela, que está à venda aqui na feira, que vocês possam ler, dar de presente. Então, o corpo de Dona Rosinha foi, mas a história dela está registrada no livro, as ideias dela também, e agora fica com a gente esse dever de levar adiante. Tom Farias. O que eu queria pegar um gancho, né, da fala, né? Uma das conversas assim, bem interessantes com a Dona Rosinha foi que quando eu fiz o projeto arquitetônico, quer dizer, pedi para fazer o projeto arquitetônico do Quilombo, eu tinha projetado assim, o reaproveitamento urbano do Quilombo, as casas antigas sendo restauradas, enfim. Então, e o conjunto de casas novas, com quadra, poliesportiva, um posto de saúde, porque lá tem um posto de saúde, mas não funciona, o médico vai quando quer, lá na comunidade. Um posto de saúde, uma escola, muitas conversas. Eu conversei com toda a prefeitura, todos os secretários nesse sentido, e sobretudo o secretário de Educação. Montar uma escola no local, então foi uma coisa bem interessante. E tive muita oposição, porque me disseram, não vou falar o nome, mas me disseram assim, você está desfigurando o Quilombo. Né? Aquelas casas precárias, muito precárias, com muitos problemas de estrutura. Eu disse, por que eu estou desfigurando o Quilombo se a cidade toda está se modernizando com casas belíssimas, sabe, muito bem pavimentadas? Se o Quilombo é tão bom nesse sentido, por que as pessoas não têm uma casa muito parecida com essa, né? E quando a gente entrava nas casas, né, e aí a Dona Rosinha
isso me apoiava assim, não, você... E a gente pode, inclusive, trazer as pessoas de volta, que as pessoas estão deixando o quilombo. Os jovens estão deixando o quilombo e não voltam mais para o quilombo. É ruim de chegar, não tem transporte, as ruas não são pavimentadas, de dificuldade de iluminação. Então, o jovem ele não quer ficar num ambiente desse. E, de repente, com essa estrutura, eles voltam para cá. Ou seja, vão voltar a se reunir com a família, né? Eu estava contando um pouco para ela de uma percepção que eu tive em Moçambique, sobretudo na capital, Maputo, e em Angola, na província do Zaire, né? As casas idênticas à casa do quilombo Morro de Santo Antônio. Ou seja, casas de terra batida, as pessoas muito simples. É como se eu passasse num portal ou saísse de um lugar para o outro, né? E eu me lembro que eu fui à casa de Paulina Sigiani, e ela tem o hábito de andar descalça, ir para o quintal, fazer uma fogueira e conversar. Assim, com uma pessoa... Não é o Prêmio Camões, sabe? Nada de Prêmio Camões, Paulina Sigiani, nada. Ela vai bater papo, normalmente, ali na fogueira, e vai comer. E esse hábito eu vi também em torno do Quilombo Santo Antônio e outras comunidades quilombolas de Itabira, né? Então eu queria só deixar essa passagem registrada, né, aqui, aproveitando a fala do Matheus, e agradecer imensamente essa oportunidade de dar esse depoimento sobre Dona Rosinha. Ela é assunto para muitos assuntos, né? Eu acho que cabe ela, não só acho que essa homenagem, mas eu acho que a cidade de Itabira, segundo o prefeito me disse, vai fazer uma homenagem para ela. A Câmara já fez uma homenagem agora, nessa passagem. Mas eu acho que fica uma coisa assim, aqui muito do nosso compromisso, como é o compromisso que a gente tem ao falar de Conceição, né? Eu sempre pontuo isso. A Conceição é uma das maiores autoras brasileiras, mas jamais esteve na lista dos mais vendidos. Jamais esteve na lista dos mais vendidos. Conceição. Alguém vê Conceição naquela relação de livros mais vendidos? Não tem. É porque nós precisamos consumir mais autor e autores negros brasileiros, sobretudo brasileiros, né? E a Dona Rosinha está nesse campo desse consumo da literatura, para que a gente possa conhecer mais. A gente estava falando de Carolina, ela lançou o livro Quarto Despejo no dia 19 de agosto de 1960 e vendia 2.500 livros por dia. Se alguém conhecer um autor que venda 2.500 livros por dia, me aponte, né? Na Argentina, vendia 3.500 livros por dia. Na Argentina, 3.500 livros por dia. Então, a gente precisa transformar nossas rainhas em verdadeiras rainhas, né? Aquilo sair do nosso discurso e ir para a prática. E, para isso, a gente precisa contar com todo mundo. Com a Feira do Livro, né, que já é esse sucesso com tão pouco tempo de vida, né, e contar com cada um que ama a literatura, que está engajado no movimento social, no movimento de mulheres, não sendo negro, mas está engajado no movimento negro. Ou seja, é disso que nós precisamos para fazer esta comunidade que tanto a Dona Rosinha falou e a ela pertenceu. Então, meus agradecimentos, muito obrigado pelo convite, pela participação. Eu só queria lembrar que hoje eu li uma fala sobre a Dona Rosinha, foi, acho que, perfeita. Singela na forma, humilde no gesto, mas definitiva quando abrir a boca. E eu acho que é isso. Tom, Rosinha é definitiva quando abre a boca, Conceição Evaristo quando abre a boca, e também na literatura brasileira. Agradeço a oportunidade de estar aqui e que fique isso, né, essa mesa, né? Viva a Dona Rosinha, viva a literatura da Dona Rosinha e viva Quilombo. Muito obrigada.
Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2026. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet. Patrocínio: Mercado Livre, Motiva e Prefeitura de São Paulo na categoria Ouro. Itaú e Laranjinha Itaú na categoria Prata. Apoio: Pinheiro Neto Advogados, Instituto Ibirapitanga, Enjoei e Companhia das Letras. Parceria institucional: Livraria da Travessa, Mercado Livre Arena Pacaembu, SP Livro e Museu do Futebol, junto à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Apoio institucional: Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Arco Educação, Ministério das Relações Exteriores do Uruguai, Instituto Ramon Llull, Gráfica Viena, Chambril, Quiro, Frida e Mina, Inside by Meliá São Paulo e Higienópolis, Ernesto Tzurnik Advocacia, Ecoar, Arpa, Ovo e Bubu Restaurante. Parceria de mídia: 451, Folha de São Paulo, UOL, TV Brasil, Rádio Nacional, JC Deco, Piauí, Carta Capital, Mídia Ninja, Nexo, Gama e Publish News. Acompanhe a programação e cobertura completa da Feira do Livro 2026 no site da revista 451 e também nas nossas redes sociais, @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro!